Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, sou a professora Laís e estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos iniciar com a charadinha da aula passada. Observe, todas as mães têm, sem ele não tem pão, some no inverno e aparece no verão. A dica seria, um acento ou sinal gráfico. Observem as similaridades entre mãe, pão e verão. Isso mesmo. Olha só, o nosso sinal gráfico aqui, tio. A resposta é o tio. E a segunda charadinha é: qual estado brasileiro que começa com um membro do seu corpo? A dica é perna. Sim, Pernambuco. E vale sim, é importante mencionar que Pernambuco é um estado brasileiro que faz parte da nossa região Nordeste. Então, eu quero iniciar hoje para vocês com essa pergunta. Você já observou que tudo tem nome? Sim, realmente, tudo tem um nome. Observe, isso nós chamamos de substantivo na língua portuguesa. Logo, os substantivos, eles nomeiam o mundo que nos cerca. Observem só: Brasil, celular, relógio, olhos, livros, lojas americanas. Tudo que nos cerca é substantivo. E para que serve o substantivo? O substantivo, ele existe para dar nome às pessoas, por exemplo, Luísa, dar nome a qualidades, belezas da cidade. Qual é o substantivo destacado nessa frase? Uma qualidade, belezas. Ainda o substantivo existe para dar nome aos sentimentos, como amizade. O substantivo ainda dá nome a objetos. Exemplo, tênis. Dá nome a lugares. Exemplo, o nome do nosso município, Rosário. Dá nome a seres reais, sim. Exemplo, o homem, ele é existencial. E seres imaginários. Papai Noel. Observem só e me acompanhem. Substantivo é igual a nome. Recapitulando, nome, e ele dá nome a quê? Ele dá nome a pessoas. Quando ele dá nome a pessoas, você pode colocar aí no seu caderno em casa o seu próprio nome, certo? Eu vou colocar o meu, Laís. Ele ainda dá nome também a qualidades. Ele também dá nome a sentimentos. Ainda ele dá nome a objetos, a lugares, a seres imaginários e também a seres de ficção. Observem só, qualidade, uma qualidade, vamos pensar uma qualidade da mamãe, amorosa, perfeito. Um sentimento que você está sentindo agora, de alegria, de estar assistindo aula, é um exemplo de substantivo. Objetos, olhem para a sua sala, aí em casa, um objeto que você está provavelmente sentado, cadeira ou sofá. Vamos colocar sofá. Lugares, o nome do nosso país, Brasil. E observem que Brasil, ele vai iniciar com letra maiúscula. E seres imaginários ou de ficção, podemos colocar um ícone do rio Itapecuru, que é a mãe d'água. Mãe d'água. E ainda assim, o substantivo pode nomear seres que existem. E o exemplo, nada melhor que você. Passa o slide. Então, os substantivos
Entendendo isso, compreendendo que substantivo é um conceito de dar nome a todas as coisas a partir dessas categorias, os substantivos também, eles têm uma classificação. E classificação significa tipos de substantivos, certo? E esses tipos de substantivo, eles estão organizados de forma oposta. O que é de forma oposta? De forma contrária. Observem, vamos estudá-lo em formas de par. Observem só. O primeiro par de substantivo abordado na nossa aula é substantivo comum versus substantivo próprio. Por que versus, professora? Porque o substantivo comum e próprio, eles têm ideias contrárias, certo? Vamos lá. O substantivo comum. Sabemos que o substantivo ele existe para dar nomes aos seres. E o substantivo comum, a palavra comum, ela está relacionada àquilo que é costumeiro, àquilo que é habitual. É como conhecemos os objetos no nosso dia a dia. Por isso que dá nomes de maneira geral. Observem um exemplo. Menino. Observem só um exemplo prático. Nós temos aqui 3 crianças. Se eu chegar mais perto dessas crianças, eu vou perceber que eles são do sexo masculino. Eu não os conheço pelo nome. Então, como eu vou me dirigir a essas 3 crianças? Eu vou dizer, olá, meninos. Eu estou generalizando menino. Por isso, é um substantivo comum. Observe. O próximo exemplo é caneta. Se eu chegar na livraria lá do estado da Bahia e pedir, por favor, me dê uma caneta, eles vão me dar os instrumentos sim. O instrumento que dá para a gente escrever manualmente, similar a esse. Por isso, é um substantivo comum. Ainda temos como exemplo o parque. O que é um parque, na verdade? É uma área arborizada, geralmente de recreação. Então, logo, é um substantivo comum. Vamos treinar? O lápis foi quebrado. Qual é o substantivo comum que generaliza aí nesta frase? Acertou quem falou? Lápis. E ainda nós temos uma dica. A dica é: o substantivo comum, ele inicia com letra minúscula. Já o substantivo próprio, que é ideia contrária do comum, ele determina, ele identifica algo ou alguém. Por exemplo, o menino no substantivo comum, aqui no substantivo próprio, ele se chama Paulo, porque ele determina, ele identifica. A caneta no substantivo comum, aqui no substantivo próprio, especifica qual a marca da caneta. Bic, Faber-Castell. E ainda, aqui o exemplo de comum era parque e no substantivo próprio é intitulado de Parque da Cidade. Por quê? Porque existem vários parques pelo mundo, mas o Parque da Cidade ele está localizado aonde? No município de Rosário, Maranhão, certo? Vamos para o treino. Observem só, a cidade de Rosário é iluminada. Qual o substantivo próprio que traz a ideia de pertencimento, de identificação nessa frase? Acertou quem falou? Rosário. E observem só, a dica aqui do substantivo próprio é inicia com letra maiúscula. Todas as palavras aqui do exemplo Paulo, Bic, Parque da Cidade, inclusive Rosário, estão com letras maiúscula. Eu quero chamar ainda a atenção para vocês nesse exemplo da palavra cidade. Sim, a palavra cidade, ela pode estar sendo um substantivo comum. O próximo substantivo, vamos lá, é o substantivo simples. Simples. O substantivo simples, ele faz par com o substantivo composto. Quando eu tenho essa ideia de simples, significa aquilo que não é complicado, aquilo que é formado por um elemento básico. No caso da língua portuguesa, é formada por uma só palavra. Exemplo, flor.
é um exemplo bem prático de substantivo simples. Vejamos o exemplo. Comemos couve no almoço. Qual substantivo aí que não traz complicação? Muito bem, couve. Já o substantivo composto, já está falando a palavra composto, é porque tem vários elementos, mais de um elemento, ou seja, é formado por mais de uma palavra. Observem só, substantivo simples, lá o exemplo foi flor. Substantivo composto exemplifica-se como beija-flor, tem mais de 2 elementos. Vamos lá treinar. Meu doce favorito é pé de moleque. Qual o substantivo composto nessa frase? Que apresenta mais de 3 elementos. Pé de moleque. Eu ainda quero conversar com vocês que os exemplos que foram aqui exemplificados, eles estão com o quê? Com o hífen. Mas existe substantivo composto que aparece sem o hífen. Observa só. Pontapé é formado por 2 palavras, ponta mais pé. Temos outros exemplos também, como passatempo, tá? É formado por passa e tempo. Ainda temos a terceira categoria, ou terceiro par de substantivo. Temos o substantivo primitivo. O substantivo primitivo começa com P, certo? Significa o quê? Primeiro a existir. Por isso que ele dá origem a outras palavras. Exemplo, pão, é um substantivo primitivo. Logo, o exemplo é o seguinte: separei o lixo para reciclagem. Qual substantivo primitivo em destaque? Certo, lixo, muito bem. Lembrando que o par oposto do substantivo primitivo é derivado. Observem só. O derivado, observe na tela, o derivado, ele nasce de outras palavras. Ele nasce, na verdade, do substantivo primitivo. Lembrem, primitivo, primeiro a existir. O exemplo lá do substantivo primitivo foi pão. E o exemplo do derivado, já que ele nasce de outras palavras, é padeiro. Vamos treinar? Separei o que é reciclável para o lixeiro. O exemplo no primitivo era lixo e aqui é lixeiro. Ainda dando continuidade, iremos para o par de substantivo concreto e abstrato versus abstrato. Lembrando que versus significa ideias contrárias. Bom, o substantivo concreto, ele indica seres com existência real, ou que a nossa imaginação pensa que é real. O substantivo concreto, ele existe de forma independente. O que é isso, professora? São aqueles elementos ou seres ou objetos que têm a existência real, tá? Ou aqueles que provêm da nossa imaginação. Vamos para o exemplo para você entender melhor. Mesa. Mesa é um substantivo concreto. Ele existe, não precisa de outro alguém para existir. Velho do saco. Muitos podem dizer, não é um substantivo concreto. É um substantivo concreto. Ele existe, apesar de existir só na imaginação. Mas o que é o velho do saco? O velho do saco nada mais é que um senhor de idade que carrega um saco de nalho pela cidade para pegar criancinhas, não é isso? Vamos lá para outros exemplos. Ganhei uma bola de futebol. Aqui, qual é o substantivo concreto? Qual é o ser real que existe nesta frase? Muito bem, acertou quem falou? Bola, bola de futebol. O segundo exemplo diz assim: o Saci protege a floresta. Aí eu pergunto, qual é o substantivo concreto nessa frase? É aquele que indica um personagem folclórico que existe só na nossa imaginação. No caso é o Saci. O Saci existe na nossa imaginação, não é mesmo? Por exemplo, o que é o Saci? O Saci é um menino traquino que usa cachimbo, que protege as florestas e que tem um gorro vermelho. Portanto, ele é um substantivo concreto. Pensar em substantivo concreto é pensar em existência real. Anotem aí, existência real.
real ou imaginária. Sendo assim, vamos para o par desse substantivo, que é o substantivo abstrato. Pensar em abstrato é pensar que são aqueles substantivos que precisam da condição humana para existir. Eles indicam qualidades, como beleza é uma qualidade, indicam também sentimentos como saudade e ainda indicam estado do ser, Então, o substantivo abstrato, para ele existir, ele precisa da condição humana, do ser humano praticamente. Bom, quem sente dor? O ser humano. Quem expressa sentimentos? O ser humano. Vamos treinar? Prestem atenção. Fico feliz pela visita. Qual é o substantivo abstrato nessa frase? Qual é o substantivo que vai indicar um sentimento, uma qualidade, o estado do ser? Acertou quem falou? Feliz. Ainda nós temos o último, que não tem par, que é o substantivo coletivo. Anotem aí, substantivo coletivo. O substantivo coletivo, ele traz uma ideia de coleção. Quem nunca teve um álbum que colecionou figurinhas do desenho ou da novela predileta, não é mesmo? Pois é, o coletivo é uma palavra que representa quantidade de coisas iguais. Se eu tenho um conjunto de chaves, qual seria o coletivo? Molho. Se eu tenho conjuntos de peixes, qual o coletivo? Cardume. Até mesmo à noite, quando aqueles cachorros da rua faz aquela reunião, qual o coletivo daquele conjunto de cachorros ali reunidos? Matilha. E assim sucessivamente. Vamos treinar? Fui atacada por um enxame. Qual é o substantivo coletivo dessa frase? Certo, enxame. E enxame, ele é o coletivo de abelhas. Bom, alunos, o que eu quero falar agora para vocês é muito importante. O substantivo, sim, ele é uma palavra que pode pertencer a diferentes substantivos. Prestem atenção. Se eu tenho aqui a palavra jornal, é uma palavra que pode pertencer a diferentes tipos de substantivo. Por quê? O jornal é um substantivo simples, sim. Por quê? Porque ele é formado por uma única unidade. E ele também é comum. Por que jornal é um substantivo comum? Convencionou-se que se tiver um ou dois apresentadores transmitindo notícia, aquilo ali se intitula jornal. Ainda, jornal pode ser um substantivo também derivado. Qual seria o derivado de jornal? Jornaleiro. Agora, eu quero que vocês observem essa seguinte frase para exemplificar ainda que uma única palavra pode sim pertencer a diferentes tipos de substantivo. Observe. Quando eu falo assim, Rosa é uma moça educada. Escrevam nos seus respectivos cadernos. Rosa é uma moça educada. Segunda frase, eu ganhei uma rosa. Qual é aqui a similaridade que tem nessas duas frases? O que tem de igual nessas duas frases? Sim, a palavra rosa. Mas será que essa mesma palavra pertence a um único tipo de substantivo? Veremos. Rosa inicia com letra maiúscula. E rosa aqui indica um nome de pessoa. Portanto, é um nome que especifica. É substantivo próprio. Agora, quando eu falo, eu ganhei uma rosa. Rosa significa o que aqui nessa segunda frase? Uma espécie de flor. Portanto, essa palavra rosa pode ser sim um substantivo simples ou um substantivo comum. Então, fiquem ligados nessa particularidade da língua portuguesa. Vamos lá ver se você aprendeu. A palavra que dá o nome a
todas as coisas é chamado de substantivo. Aplausos para quem falou essa questão. Sendo assim, ainda vamos continuar exercitando tudo que aprendemos hoje nesta aula de substantivo. Observe, substantivo comum. Vamos relacionar essa primeira coluna com a segunda. Muito bem, tomate. Qual seria o substantivo próprio? Rosário. Substantivo simples, cidade. Substantivo composto mais de um elemento, guarda-chuva. Primitivo, que dá origem a outras palavras. Derivado, nasce de outras palavras. No caso, livraria. Livro, livraria. Concreto é aquele que representa um ser que existe ou um ser imaginário. E por fim nós temos o abstrato, que depende da condição humana para existir. E ele indica o que? O substantivo abstrato: qualidade, sentimentos e estado do ser. E por fim nós temos o coletivo, que dá a ideia de coleção de várias coisas, certo? E qual coletivo de caixas? É banana. Ainda eu quero deixar a vocês duas atividades para a próxima aula. A primeira atividade é um jogo, o jogo do stop ou da adedonha. Esse jogo vocês vão precisar de um irmãozinho, ou a mamãe, ou o papai, ou o titio para realizar. É necessário que vocês sorteiem as letras. Ah, deu a letra C. Se deu a letra C, inclui bem aqui nesse primeiro quadro. E aí vocês vão pensar em substantivos comuns com a letra C. Colher é um substantivo comum, certo? Então vocês vão estar fazendo com todas as classes de substantivo. Bom, a segunda atividade vocês terão que acessar o link e responder o quiz. O que significa quiz? Que eu destaquei aqui. Quiz nada mais é que um questionário. Então vocês vão lá, tá no link Racha Cuca, substantivos, e aí vai abrir a seguinte página. Vocês irão clicar e responder esse questionário sobre substantivo de 10 questões. Eu ainda reafirmo que no momento que vocês estiverem respondendo, se tiver alguma dúvida, entre em contato com nós, professores, ou com os seus pais, tá? Peçam ajuda aos seus pais. E também peço que vocês enviem fotos das respostas para o contato 86045868. Muito obrigada e até a próxima aula. Até mais!